Paulo fala sobre o perigo da negligência. E diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu como? Firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então aqui ele não fala só de salvação, ele fala de uma, o quê? Tão grande salvação. Então não há dúvidas que aqui Paulo está falando do reino dos céus, tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, então olhe para mim, Jesus, quando esteve aqui, anunciou a salvação. Você pode conferir isso lá, nos textos que Jesus fala, em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, ele só falava de salvação. Mesmo nos momentos em que ele curava os enfermos, multiplicava o pão, multiplicava o peixe, socorria os desesperados. Perceba que quando Jesus resolvia o problema das pessoas, em seguida ele vinha com qual tipo de mensagem, pessoal? Qual mensagem? A mensagem da salvação. Então aqui, ó, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Quem eram esses aqui? Eram os discípulos. Começou com Jesus e prosseguiu com os discípulos, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Então olhe para mim, aqui nesse texto Paulo fala sobre negligência e sobre diligência. Nós somos os que escolheremos se no tocante à salvação, a tão grande salvação, a coisa mais importante que existe nesse mundo, nós seremos ou negligentes, ou o que, pessoal? Diligentes. O texto é o perigo da negligência. O que é uma pessoa negligente? Eu coloquei ali, eu peguei do dicionário para você entender perfeitamente essa palavra. O negligente, ele é indiferente, ele é desleixado, é uma pessoa que faz descaso, quer dizer, falta de atenção ou ausência de motivação. Então, olhe para mim, Paulo estava deixando bem claro que no tocante ao assunto da salvação, eu não posso ser indiferente, como ainda existem muitas pessoas dentro da igreja. O que é atraente para ela é quando nós falamos das bênçãos do céu para onde, pessoal? Para baixo. Quando se fala de bênçãos, de milagres, de cura, de dinheiro, de salvação familiar, de conversão do filho, conversão do marido, são pessoas que ficam acesas. Mas quando se fala da salvação, elas são indiferentes. É um assunto que ela trata com desleixo, com descaso, que ela não dá tanta atenção, é como se isso não fosse tão importante para ela, ou a motivação dela se ausenta quando se trata desse assunto. Isso é um perigo muito grande. É um perigo muito grande porque nós não estamos falando de uma coisa pouco importante, e sim do mais importante. Como escaparemos nós se não atentarmos para isso? Você que está desde o início na Noite da Alma, você vai lembrar que nós começamos, e na primeira Noite da Alma vocês vão lembrar que nós falamos muito forte sobre o inferno. Quem lembra disso, pessoal? Esse assunto, ele não pode ficar de lado. Esse assunto, ele não pode cair no esquecimento. O cristão, vocês vão lembrar, eu falei sobre isso na primeira reunião da Noite da Alma. O cristão, que é prudente, que é inteligente, que não trata a salvação com negligência, todo dia, ao acordar, deve pensar no céu e aonde mais, pessoal? No inferno. Todo dia. Porque isso é olhar com os olhos espirituais. Já falamos várias vezes, você não sai aí na rua e você ouve pessoas debatendo sobre esse assunto. E aí, fulano, como será que é o céu? E aí, fulano, se você morrer hoje, para onde vai a sua alma?
E aí, fulano, o que você acha? Você acredita no inferno? Não se ouve. Não se ouve falar sobre isso. Por quê? Porque é um assunto que para as pessoas aí fora não importa. As pessoas tratam isso com negligência. Não há motivação para elas falar desse assunto. Porque elas não estão preocupadas com amanhã. Elas estão preocupadas com quando, gente? Com agora. Que não pode ser o nosso caso. A gente se preocupa com agora? Sim. Mas não mais do que com o amanhã. Amém, pessoal? Você que é cristão, você que tem olhos espirituais e não é negligente, você pode se preocupar com o agora, mas não mais do que com o amanhã. O corpo vai acabar. A alma, mais cedo ou mais tarde, vai descolar do corpo. E aí, nós vamos ver os frutos daquilo que nós plantamos aqui. A salvação, diferente do que nós temos ouvido aí fora, agora até pelas igrejas, ela não vem apenas pela graça. Ah, é pela graça. Deus que vai se encarregar de me salvar, que nem eu ouvi esses dias uma pessoa falando aí em um depoimento. Independente do que a gente faça, a salvação já está garantida porque ela é pela graça. Não, ela não é. Ela tem que ser conquistada. Depende das sementes que eu planto, depende das escolhas que eu faço. Até porque Deus é justo. Se Ele é tão justo, não seria inteligente da parte dele que eu e você, trilhando o caminho da salvação, fazendo tudo certinho, somos salvos, e o outro que não está nem aí para nada, vivendo a vida totalmente torta e errada, tem o mesmo final que a gente? Me diga, isso é justo, pessoal? Não é. Mas é o que o diabo quer implantar dentro das igrejas. É o que ele quer implantar na cabeça das pessoas. É pela graça, é pelo sacrifício de Jesus, todos estão salvos. E eles esquecem do que o próprio Jesus disse, que a porta do inferno, qual é a distância? A distância não, como é que eu posso dizer? A largura dela. É grande ou pequena, pessoal? É grande, é larga, a dimensão dela é larga. Caso contrário, Jesus nem citaria a existência dessa porta. É ou não é verdade? Nem citaria, porque se não vai haver essa porta, ele só citaria a porta dos céus. Mas ele deixou claro que ela é estreita e não larga. Poucos passarão por ela. Quem está entendendo, pessoal? Ele fala aqui da palavra diligência. Vamos ler de novo aqui o versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais o que, pessoal? Diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. O que Paulo quer dizer com isso? Para o povo, aqui ele estava pregando para o povo de Deus. Vocês precisam acordar mais para a salvação. Paulo estava dizendo, você tem que ser mais atento ao diligente, é aquele, quer dizer, interesse e cuidado, quer dizer comprometimento, quer dizer fazer, de qual forma, pessoal? Com excelência, com seriedade. Paulo estava dizendo para o povo, vocês precisam se atentar com mais diligência pela sua salvação. Ou seja, não é que eles não criam na salvação, criam, mas estavam tratando com negligência. Estavam possivelmente trocando, ou correndo risco de trocar a salvação, que é o nosso maior bem, o nosso maior tesouro, por outras coisas. E esse é o cuidado que você tem que ter. Pessoal, tem gente trocando a salvação por qualquer coisa. Eu tenho visto isso, e você também. Tem mulher trocando a salvação por uma ilusão com homens. Como tem homens que estão trocando a salvação pela ilusão com mulheres. Tem gente trocando a salvação por uma vida melhor, mas de pura ilusão. Quantos casos nós já vimos na igreja, de pessoas que estavam bem com Deus, no caminho da salvação, apareceu uma pessoa, dizendo, fulano, eu quero me casar com você, eu tenho a melhor das intenções para com você, mas é alguém que não é da fé, é alguém que tem outra fé, é alguém que pensa diferente. E aí a pessoa diz, não, eu vou me envolver com fulano, afinal de contas eu estou solteira, eu não posso perder tempo, eu já tenho uma idade, eu vou me envolver com fulano, depois eu vou pregar a palavra para ele, a palavra para ela, vai se converter, e às vezes é o contrário, porque a pessoa ao invés de aquecer o outro, o que faz, pessoal? Esfria, e aí aos poucos vai esfriando, quem tinha salvação perde, e a gente vai ver no final das contas, a pessoa nem ficou com ela, nem ficou com ele.
Porque a pessoa não tratou a salvação com diligência. Ela abriu uma concessão para o diabo. Ah, fulano, vamos lá para outro lugar trabalhar, aqui está difícil, você está precisando de dinheiro. Aí a pessoa começa a se envolver demais. Já viu aquele testemunho que não é testemunho? Sabe qual é o testemunho que não é testemunho? A pessoa diz assim: pastor Menezes, olha, essa campanha de segunda-feira está forte mesmo, hein? É mesmo? Por quê? Olha, eu estou ganhando tanto dinheiro que nem tempo de vir na igreja eu tenho mais. Já viu testemunhos assim? Testemunho que não é testemunho. Mas são as pessoas que aceitam tratar a salvação com negligência. Você está entendendo? Tem gente que ela abre concessão, trata com tanta negligência, que ela deixa a salvação ir pelo ralo, por causa de uma mágoa. A pessoa foi lá, machucou ela, humilhou ela, mentiu sobre ela. A pessoa aceita, não, por causa disso, por causa do fulano, eu não quero mais saber de nada. Não, eu me magoei, eu me feri, eu me entristeci, não quero mais saber de nada. Se Deus fosse comigo, Deus não me deixaria passar por isso. Aí aquela pessoa passa, aquela pessoa morre, aquela pessoa desaparece do mapa, mas foi suficiente para roubar a salvação do outro. Tem gente trocando a salvação por nada, por uma coisa momentânea. Você lembra de Esaú? Tinha a bênção, mas trocou por um prato de lentilhas, só pensou no agora. Lembra que ele disse, de que me adianta essa bênção de primogenitura, se nesse momento eu estou com o quê? Com o que ele estava, pessoal? Com fome. Então não troque o eterno pelo material, não troque o principal pelo secundário, não faça isso. O que Jesus nos orienta aqui em Mateus, se tiver, põe aí, por favor, em Mateus 13, o que ele orienta é isso aqui, Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e fez o quê? Escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então olhe para mim, o que Jesus orienta é trocar o material, o menor, pelo maior. Tudo que a gente tem, ou podemos ter, é pequeno comparado à salvação. No Salmo 91, que é o tema da reunião de hoje, ele diz através de Davi claramente que o segredo da salvação é se apegar a ele com amor. Não é o que está escrito? A mim se apegou com o quê? Com amor. Eu, porém, o livrarei. Lhe darei a salvação. Tem gente que quer a salvação, mas ela está apegado a outra coisa. A uma pessoa, a um sentimento, a um pecado. E Deus, através da gente, dos pastores, diz para você, desapega disso. Ou você segura isso, e você não vai ter mão para segurar a sua salvação. Ou é um, ou o quê, pessoal? Ou outro. Então desapega. Não é o OLX, não, aquela propaganda que a gente vai desapegar, não, viu? Mas desapega, o que você está apegado? O que você está segurando? Que você diz, eu quero, mas eu não consigo, isso aqui eu estou... Desapega, e se apegue a ele, como esse homem fez. Quando ele descobriu o tesouro maior, ele pegou os seus outros tesouros e vendeu para comprar aquele maior. Amém, gente? O que é isso? É a pessoa que entende, até você chegar aqui, você nem sabia o que era salvação. Eu lá sei o que é salvação, eu sei o que é a minha casa, eu sei o que é a minha empresa, eu sei o que é a aposentadoria, eu sei o que é família, mas talvez você não sabia o que era a salvação da alma, a vida que está por vir. Mas quando você entende isso, o que significa? Não é que você vai abandonar tudo e a todos, não. Eu vou abandonar minha família, eu vou pegar tudo que eu tenho, eu vou vender. Não é isso, mas é colocar todas as outras coisas em segundo lugar. Nada pode ser mais importante para você do que a salvação da sua alma. Amém? E se alguma coisa no seu dia a dia ameaçar isso, desapegue. Mas é uma amizade, eu gosto muito da fulana. A sua amizade com a fulana pode vir a comprometer a sua alma, está lhe atrapalhando, desapega. E se apega a Deus. Amém? É um trabalho, esse trabalho aqui está me dando muito dinheiro, graças a Deus por isso. Mas lá nesse trabalho você está se perdendo?
Você está se perdendo, lá você está se envolvendo com pessoas que não são da fé, que está lhe atrapalhando, desapega. Foi o que Jesus disse, se é um olho que te faz tropeçar, o que você tem que fazer com esse olho? Arranca. Isso não é parábola não, tá? Não é história não, ele manda fazer isso. Se é um braço que te faz pecar, o que você faz? O que é isso? Tratar a salvação com diligência. Amém? Com seriedade. Está comprometendo? Sai fora. Não vou perder. Não vou brincar. Não vou me esquecer que há um lugar lá no inferno. Vocês já viram o diabo falar isso? Quem é mais antigo já viu. O diabo dizia aqui no altar que há um lugar no inferno especial para quem um dia foi servo. Sabe ou não sabe disso? Você sabe ou não sabe? Você sabe, eu também sei. Eu creio, pessoal, que tem um lugar lá no inferno para pastor. E você acha que eu não tenho temor disso? Você acha que eu não penso nisso? Eu imagino que deve ter lá uma sala de fogo para obreiros, para aqueles que largaram a fé, para aqueles que um dia ganharam outras almas, que são pessoas a quem o diabo tem muito mais raiva. Eu não posso esquecer disso. Há um lugar lá para quem um dia sentou nessas cadeiras. Ou você acha que o diabo... A gente nem lembra mais. Mas quantas vezes você já não estendeu as mãos aqui numa reunião de sexta-feira e o capeta de pé ali e você falou o quê? Fala aí. Não ouvi. Você esqueceu. O diabo esqueceu? Não. Então a gente tem que continuar queimando ele até o fim. Amém, pessoal? Quando é que a gente queima ele até o fim? Quando nós permanecemos aonde? Na fé. Se você perder a fé, teu fogo, o meu fogo nele não faz mais diferença. Aí vem as retaliações. Eu queimei, agora quem é que vai ser queimado? Quem é que vai ser queimado? A gente vai ser queimado. Então, tratou da salvação, não pode ser negligência, tem que ser diligência. Amém, pessoal? Olha aí, olha hoje aí. Está quentinho lá fora, não está, pessoal? Por que você está aqui hoje? Porque você tem um propósito. Agora, tem gente que eu não estou vendo aqui. Por causa de quê? Trocou o propósito por causa de quê, pessoal? O frio. E no frio, pessoal, é só pôr um casaco. Vocês estão até mais bonitos aí com o casaco de vocês. Alguns com a touca aí. Olha que bonito que vocês estão. Cadê o pastor Sérgio? Estava até com um cachecol, o pastor Sérgio. Olha ali, ó. Olha o pastor Sérgio ali, pessoal. Está ou não está elegante, pastor Sérgio? Com todo o respeito. Está ou não está, pessoal? Poxa, pessoal. Eu vou trocar o meu propósito por causa do quê? Do frio. Mas você está vendo como é fácil trocar por qualquer coisa? Por isso que Jesus disse, cuidado para que a minha vinda não seja quando a mulher estiver grávida, ou em qual período do ano? No inverno. Jesus falou isso. Porque no inverno as pessoas estão aonde, pessoal? Intocadas. É ou não é? Por que ele falou das grávidas? Porque quando a mulher está grávida, está grávida. Não dá. O patrão vai ter que entender porque eu estou grávida. Não, avisa lá o pastor Menezes que não dá para ir na igreja não hoje, porque eu estou o quê? Estou grávida. Então, o que Jesus queria dizer com isso? Do inverno e das grávidas. Posso falar, pessoal? Posso ou não posso? Jesus estava dizendo assim, não vem com desculpa não, meu amigo. Não vem com negócio de frio não. Não vem com negócio de grávida não. Você tem que cuidar da sua alma, você tem que estar na fé. Amém? Então eu tenho que estar na fé no calor e tem que estar na fé onde? A senhora tem que estar na fé sem estar grávida e tem que estar na fé como? Grávida. Amém? Eu tenho que estar na fé se eu tiver um familiar vivo e eu tenho que estar na fé se ele morrer. Vamos nos manter firmes na fé. Vamos tratar a salvação com diligência, com cuidado, com temor, porque é a nossa maior riqueza. Amém?